Olá, eu me chamo Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um utensílio, um objeto que está presente nos nossos lares, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É um objeto que talvez você não dê muito valor, que você, talvez pelo preço ainda é muito caro, você compra, larga lá, mas que não conseguiríamos viver sem ele, acredite. Ele é muito importante nas nossas vidas. Uma das invenções mais úteis na vida do ser humano, foram mais importantes na história. Mas antes de falar qual é, eu vou contar uma breve história para vocês. Se vocês gostam de saber a origem das coisas, das invenções, das pessoas por trás de tudo que temos hoje em dia, inscreva-se já no canal, temos sempre vídeos falando sobre essas coisas. E não deixa de dar um like em cada vídeo, tá? Porque é interessante, é legal e é educado também. Se você é uma pessoa educada, então não esquece de deixar o like antes de ir embora, beleza? Tipo agora. Então agora que você já fez isso, puxa a vinheta. Então galera, como eu estava falando para vocês, mentalizem a seguinte situação. Você está em alguma cidade estranha, não sei, viajando, a passeio, a negócios, enfim, ou até longe de casa, você está caminhando, e aí você começa a sentir aquele aperto, aquele nó na barriga, aquele mal-estar, você olha preocupado, ai meu Deus, eu preciso de um banheiro, como eu preciso de um banheiro. Então finalmente ali está a casinha de ouro brilhante dos seus sonhos, tem até perlim-pim-pim caindo assim por cima dela. Aí você chega perto, aquele sanitário público tá sem fila, tá liberado, você abre a porta. E quando você entra lá dentro, você não quer pensar duas vezes, você não tá nem aí. Você vai e faz o que tem que fazer. Ai, ufa, que alívio. Botei pra fora que tava me matando. Mas aí quando você olha pro lado, cara, não tem papel. Tem até pirlim-pim-pim caindo assim por cima dela. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, a invenção do papel higiênico e como eram as coisas antes dele surgirem. Imagine o quanto o homem das cavernas não sofria, mano. Aí ele tava no meio do mato lá, né? Aí depois ele ia limpar com o quê? Eles usavam aquilo que eles tinham à disposição no lugar, que eram pedras, pedaços de pau, folhas, e o que mais a imaginação viesse ali na hora para eles, né? A própria mão também. Até hoje na Índia ainda é assim, né? Tem lugares em que a galera vai e vai de mão mesmo para limpar, véio, depois de fazer as necessidades com a mão esquerda. Então eu imagino que lá na Índia não deve existir canhoto, né? Cara, até hoje, velho. Em pleno século XXI, mano, não é possível. Bom, aí o saneamento básico ele veio primeiro. Em Roma, existia um lance bastante interessante, que funcionava da seguinte forma. Existiam sanitários públicos, que eram de acesso tanto de homens quanto de mulheres, e aí eram tábuas longas de mármore que tinham buracos no meio. Por baixo delas corria um curso de água, um rio, alguma coisa assim, que eles desviavam. E as pessoas iam lá, sentavam do lado das outras ali e faziam o número 2, o número 1 também. Para se limpar, eles tinham esponjas que ficavam presas na ponta de cabos de madeira, que aí eles iam lá, pegavam aquilo e davam uma limpada ali atrás, né, na porta dos fundos. E assim, eles usavam aquilo várias vezes ao dia, um depois do outro, várias pessoas usando aquela mesma esponja ali. E quando ela não estava sendo usada, ela ficava imersa em um balde com água. Aquela musiquinha natalina, não faz mal, limpa com jornal, tem um certo senso de verdade nessa musiquinha aí. Porque a classe mais baixa, ela não tinha condição de ter, né, aquele papel daquela boa qualidade que os ricaços eles utilizavam. Então, era o bom e velho jornal mesmo, não tinha pra onde correr. Ou era aquilo, era a folha do mato. Houveram civilizações que eram na pedra, no barro seco mesmo, esfregavam ali pra... Mano, a galera devia ter hemorroida que não era brincadeira no passado não, velho. Mas vamos sair um pouco do sofrimento, da nojeira e vamos falar do papel higiênico mesmo. Ele surgiu, rufem os tambores, na China medieval. Sim, o nosso papel é made in China, galera. Então, o que é que acontecia? Ele já existia há muito tempo antes. Era usado para embrulho, para embalar presentes, documentos, esse tipo de coisa. Que nem nós temos hoje aí o papel de presente, de enfeite. Só que aí alguém teve a ideia de usá-lo para esse fim. Assim, os imperadores eles utilizavam esse papel ali para limpar as suas bundinhas reais. E assim, o papel higiênico ele começou a ser produzido na China e eram produzidos milhões e milhões e milhões de blocos de papel higiênico lá na China medieval, mano. Então, né, eles deram um pontapé inicial. Só que esse papel vinha em blocos, ele não era em rolo como é hoje em dia. Em rolo ele surgiu recentemente, há pouco mais de 100 anos, em 1850 e alguma coisa.
Enquanto que na Europa, a galera da Idade Média, que tinham condições melhorzinhas, eles se limpavam com panos mesmo, pano de seda e outros tecidos ali mais lisinhos. Não vou nem falar da galera pobre que fazia. Daí vem o imperador chinês lá e disse que o papel dele ia ter certas dimensões, acho que 60 por 90, e aí essa dimensão pegou, e até hoje em dia é utilizada aquela mesma dimensão que ele, né, instituiu lá no palácio dele, na era dele. Vejam só que interessante. Já o papel higiênico moderno foi idealizado por um carinha aí em 1850 e pouco, como eu já falei, só que a ideia não pegou muito, porque ele não trabalhou certo no marketing, na divulgação da sua ideia. Só cerca de, no ano de 1870 alguma coisa, com da Scott, sim, aquela Scott, um dos papéis mais caros que nós temos, eles investiram massivamente na propaganda, comerciais, divulgando o seu produto. E isso atraiu a atenção da galera. O povo ficou besta por aquilo. E em pouco tempo a moda pegou. E a Scott está viva aí até hoje. E outra coisa interessante que ela fez foi quando teve a época da Grande Depressão, aí eles colocaram aqueles 4 rolos no pacote, que assim ficava mais barato o produto. Aí a galera caía matando e isso aí virou tão febre que todas as outras marcas passaram a produzir o papel assim. Até hoje em dia ele é feito dessa forma. E já no Brasil, a forma de se limpar vem da seguinte maneira. Os portugueses trouxeram o costume de... Eles trouxeram sabugos de milho para que os escravos eles pudessem, após defecar, esfregar o milho ali nas suas poupanças. Mas como você imagina que foi a reação dos escravos africanos a isso? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero dar risada. Obviamente que eles não aderiram legal àquela ideia ali dos portugueses, mas também os portugueses são miseráveis, né, velho? Os escravos tinham uma vida horrível, sem descanso, tortuosa, ainda ter um milho enfiado ali na bunda, velho. Fala sério, cara. E aí os escravos recorriam, né, aos panos velhos, esse tipo de coisa, né? Aí você deve até ter ouvido aquela historinha, né? Ai meu Deus, não, eu perdi agora, o que é que vai primeiro? Minha meia ou minha cueca? Então era tipo isso aí, velho. Aquele pano que não dava mais nele, aquela roupa velha, gasta e tal, eles iam, né, tirando em tiras e usavam ali para se limpar. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de compartilhar em suas redes sociais para ajudar a divulgar esse canal e também essa informação, esse conteúdo. Beijinho, beijinho, um abraço e tchau, tchau. Posso ficar sem tudo, mano, mas sem papel higiênico não dá não, velho. Não rola, cara.